Delegacia de Crimes Raciais tem redução de quase 50% dos profissionais por falta de concurso público. Deputados devem apresentar indicação legislativa para que PM e bombeiros acompanhem fiscalizações de trânsito. E plenário começa a discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, instalada há 5 anos no Rio, teve uma redução de quase 50% no quadro de profissionais por falta de novos concursos públicos, segundo a delegada titular. A informação foi divulgada durante a reunião da Comissão de Representação para acompanhar o cumprimento das leis nesta terça-feira na Alerj. Instalada em 2018, 7 anos após a aprovação da lei na Alerj, que autorizou o governo a criar a delegacia especializada, a DECRAD contava com 20 funcionários, mas atualmente possui apenas 11 servidores. De acordo com o presidente da comissão, deputado Carlos Mink, essa redução de quadro na DECRAD é inaceitável e é dever do parlamento cobrar o aumento do efetivo, além da criação de delegacias especializadas também no interior. O caso da DECRAD, o Cumpra-se lutou 7 anos para implantar a DECRAD. E nós aprovamos uma lei para colocá-la no interior. O que aconteceu? A DECRAD passou de 20 servidores para 10, foi para metade. E a gente agora está cobrando que seja reconstituída aqui e ampliada para o interior, Angra, Campos, Volta Redonda, como a nossa lei determina. O deputado Átila Nunes, autor da lei da DECRAD, destacou a importância da delegacia especializada para o atendimento dos casos de intolerância e informou que o governo do estado já se comprometeu em reequipar a instituição. Acertei com o governador o seguinte: restabelecer o efetivo da DECRAD original, que os certos seriam uns 20 policiais, agentes, etc., escrivães, etc. E porque a DECRAD hoje, ela não atende só a intolerância religiosa. São os casos de racismo, homofobia, gordofobia, nanismo, acredite se quiser. Você tem todos os tipos de preconceito que tudo é descarregado na DECRAD, que fica ali no centro da cidade. Então, eu acho a DECRAD, como delegacia especializada, importantíssimo. Qual é a vantagem? Você não precisa ter assim vários carros, você não precisa ter armas, não precisa ter nada. Então o que você precisa ter é pessoal preparado para receber as pessoas sem qualquer preconceito. A delegada titular da DECRAD explicou que o esvaziamento no quadro de funcionários também se deu por conta da aposentadoria dos servidores, mas que já existe uma turma em treinamento na Acadepol e espera-se uma reformulação em breve. Ela lembrou que as delegacias distritais também têm competência para receber esse tipo de denúncia. A DECRAD investiga os casos que chegam, nós colaboramos com as outras distritais, que são delegacias de bairro, mas eles também são aptos a investigar esses tipos de crime. Teve concurso para a Polícia Civil ano passado, esse ano eles ingressaram na Acadepol, estão agora finalizando o curso de formação e possivelmente, no final do ano, começo do ano, a gente vai receber essa nova turma. E o efetivo da DECRAD, estamos aguardando que aumente com a chegada dessa nova turma. O cumprimento da lei de ensino religioso nas escolas, com a oferta de uma alternativa para os alunos que não optem pela matéria, também foi cobrado na audiência, assim como o livre acesso de todas as religiões em hospitais e cemitérios. De acordo com a assessora especial de ensino religioso da Secretaria Estadual de Educação, a lei já está sendo cumprida na grade no ensino médio e deve ser implantada no ensino fundamental no próximo ano. Com a reforma do novo ensino médio, foi necessário fazer toda uma reavaliação da grade curricular, da matriz curricular da Secretaria, e com isso a lei foi contemplada no novo ensino médio.
mas a gente precisa adequar para o ensino fundamental e para a EJA também. Então, o nosso sistema, a nossa conexão está sendo adequado para isso e, pela informação que eu tive da TI, já a partir do próximo ano a gente já vai ter a lei começando a ser implementada gradativamente a partir do 6º ano do fundamental até o 9º ano e aí completando toda a educação básica. Daniele Vasques também destacou que é fundamental que as denúncias de intolerância religiosa sejam feitas também à Secretaria de Educação, para que as medidas cabíveis possam ser tomadas, além do devido acolhimento e atendimento às vítimas, agressores e profissionais da escola. É importante que as vítimas façam a denúncia pela ouvidoria da Secretaria de Estado de Educação, que está lá no site da Secretaria, www.seduc.rj.gov.br, rola a página para baixo, tem o link da ouvidoria, entra ali e faz a denúncia, porque aí a gente não só produz números, né, para que a gente possa pensar políticas públicas, propostas da Secretaria para combater diretamente esse problema, mas também para que a gente possa agir tanto no acolhimento à vítima, como na orientação e na educação do agressor. Parlamentares querem padronizar as fiscalizações de trânsito, apresentando uma indicação legislativa para contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e das polícias militar e civil durante as vistorias. A proposta foi debatida durante a audiência conjunta da CPI dos Serviços Delegados e das Comissões de Combate à Desordem Urbana e de Transportes. Responsáveis pela prestação de serviços de reboques no Estado, as empresas APL e Opção Ativa não enviaram nenhum representante para a audiência, assim como a Prefeitura do Rio, causando descontentamento nos deputados. O objetivo principal era entender a ligação entre as empresas e os municípios. Por conta da ausência, para a próxima semana os deputados aprovaram a convocação dos representantes das empresas e solicitaram que a Procuradoria da Alerj tome as medidas necessárias para uma possível condução coercitiva e a busca e apreensão de documentos. A própria PL tentou judicialmente não comparecer e foi indeferido esse pedido, portanto era para estar aqui. E aí, partindo desse princípio, nós vamos cientificar aqui a casa, através da Procuradoria, para que eles possam tomar os devidos processos legais, para que na próxima audiência os proprietários venham de maneira, a proprietária venha de maneira coercitiva, né? Ela tem que vir para prestar esclarecimentos e também busca e apreensão dos documentos, é o que nós vamos pedir à Justiça. Também serão convidados os representantes do governo e da Polícia Militar, pois segundo o deputado Alan Lopes, presidente da Comissão de Combate à Desordem Urbana, algumas informações a respeito das viaturas e de carros oficiais encontrados nos pátios das empresas seguem sem respostas. Quando você tem pátios que recebem veículos do Estado, os órgãos competentes precisam esclarecer por que os veículos estão lá, por que eles levam para lá, por que veículos, inclusive, dos próprios órgãos estão lá. Então a gente viu hoje que existe uma grande dificuldade da própria Polícia Militar de esclarecer esse tipo de contrato, é uma manobra jurídica que não é citado em nenhum momento no próprio contrato do Detro, então a gente vai precisar consertar muita coisa que está errada. O deputado Felipe Poubel define as empresas como uma organização criminosa, pois atuam em todos os setores, desde a apreensão do veículo, a retenção dos automóveis no pátio e a venda. O parlamentar afirma que durante as fiscalizações, a comissão constatou diversas irregularidades e práticas ilícitas. Por conta disso, pretendem apresentar uma indicação legislativa através da CPI para padronizar as ações e contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e das polícias militar e civil. Cada fiscalização a gente acaba se surpreendendo mais com a prática dessas empresas. Primeiro que o contrato que existe do Detro com a APL, né, é um contrato que a mesma empresa ela apreende através dos reboques, ela mantém os veículos presos no pátio, né, e ela leiloa os veículos. Ou seja, totalmente, né, inescrupuloso um contrato desse. A ideia é justamente padronizar. Por quê? Nós teremos um órgão da Polícia Civil, né, uma superintendência da Polícia Civil, não sei como é que o secretário vai tratar essa situação, mas que nós vamos já chegar numa fiscalização amparado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelo Bombeiro. Além disso, além de credibilizar, né, se tiver auto de flagrante, já faz na hora o flagrante ali com a autoridade policial. A Escola do Legislativo da Alerj realizou uma palestra nesta terça-feira sobre a elaboração de emendas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico-Social, PEDES, o Plano Plurianual, PPA, e o projeto da Lei Orçamentária Anual.
com a participação de técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio, integrantes da área orçamentária e financeira da Assembleia Legislativa e servidores da Casa. O objetivo foi capacitar os assessores dos deputados para a apresentação das emendas aos projetos do governo. Os 3 instrumentos de programação orçamentária e financeira, de planejamento, o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, ele faz uma previsão de diretrizes estratégicas para os próximos 8 anos, e o plano plurianual, ele trabalha os programas de governo nos próximos 4, e a lei orçamentária anual é que define as despesas, as receitas, para poder implementar esses planos, para poder fazer com que esses planos aconteçam de fato e levem resultado para a sociedade fluminense. São mensagens que vêm do Executivo, o Executivo elabora as 3 mensagens, encaminha para casa os 3 PLs e tramitam na casa. São PLs que tratam do futuro do Estado. Então a gente está planejando o futuro do Estado para o ano que vem a gente possa acompanhar a execução dessas metas, dessas ações orçamentárias, enfim, do orçamento do Estado. A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão demonstrou a metodologia de elaboração dos projetos de lei na consultoria orçamentária e financeira. Já a Alerj informou como operar o sistema de emendas de acordo com as regras estabelecidas na Emenda Constitucional 97, aprovada semana passada no plenário da Assembleia Legislativa. A diferença de outros anos para 2024 é que passou a ser obrigatória a execução por parte do Poder Executivo das emendas parlamentares impositivas. As emendas impositivas garantem a cada deputado a possibilidade de destinar ações e projetos específicos até R$ 2.700.000 do orçamento estadual, sendo 30% para a saúde, 30% para a educação e 40% livre. A partir desse momento, existe uma parte do orçamento que é destinada às emendas parlamentares impositivas, ou seja, a partir do momento que o parlamentar faz sua emenda de despesa no orçamento do Estado do Rio de Janeiro, o órgão que recebeu essa emenda, ele tem por obrigação a execução dessa despesa, indicada pelo parlamentar. Nós temos, além da novidade da emenda constitucional, a gente tem também o PEDES, né, que é o primeiro ano que ele está tramitando pela Casa. A palestra, de modo geral, ele permitiu que a gente pudesse ter meandros e detalhes que vão permitir que esse dinheiro, esse recurso orçamentário, possa chegar na ponta com mais efetividade, com mais clareza, com mais pontualidade. Tanto o governo federal como os estados e municípios adotam o procedimento de elaboração de emendas, sendo que há uma diferenciação entre as partes. É que os municípios, por conta do período eleitoral, têm prazo diferenciado. Já o governo federal e estados têm a mesma periodicidade. O Estado do Rio de Janeiro desenhou para os próximos 4 anos e daqui a pouco vai ter os municípios também num recorte já diferente, porque as eleições não estão vinculadas, né, dentro do mesmo recorte temporal. O plenário começou a discutir nesta terça-feira o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024. Veja como foram as votações. Os parlamentares discutiram nesta terça-feira o projeto que cria a política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. De acordo com o texto do deputado Renato Miranda, a política estabelece um novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde. Os recursos devem ser distribuídos aos municípios que estiverem de acordo com a estratégia de consolidação e expansão da atenção primária em saúde no Estado. E para a obtenção do incentivo, a cidade deve comprovar um mínimo de 72,72% de cobertura da atenção primária à saúde. Indicadores de qualidade também serão utilizados para definir o financiamento. O texto recebeu 18 emendas e volta para as comissões. É importantíssima essa lei porque cada município ele tem a função principal de investir na atenção básica. Quando você investe na atenção básica, você atende até 90% do problema de saúde dos pacientes. E não sou eu que estou dizendo, não.
Quem diz isso é o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então a gente, com esse incentivo, a gente vai fazer com que os municípios gerem uma competição entre eles para investir na atenção básica e automaticamente melhorar o sistema de saúde de cada município. O plenário começou a discutir 3 mensagens do Poder Executivo que já receberam na semana passada parecer prévio favorável da Comissão de Orçamento da Alerj. A primeira delas é a Lei Orçamentária de 2024, que prevê um déficit de 8,5 bilhões de reais para o ano que vem, com receita líquida de 104 bilhões e despesas da ordem de 113 bilhões de reais. As áreas que vão receber mais recursos são segurança pública com 17,8 bilhões, saúde com 10,6 bilhões e educação com 9,9 bi. As despesas previstas com a Previdência Social estão orçadas em 29 bilhões e meio de reais. O gasto maior, sem dúvida nenhuma, está na Previdência Social e é legítimo, porque afinal aqueles trabalhadores trabalharam de forma presente, trabalharam com afinco por mais de 30 anos, pagaram o imposto devido, então eu não vejo, eu acho que é devido a esses trabalhadores o valor da Previdência. Em segundo, a gente vê a segurança pública e, ao que me parece, esse investimento tem que ser melhor colocado, olhando a grave crise na segurança pública por que passamos, mas o que me chamou a atenção foi o terceiro colocado, que são os encargos sociais, que são específicos da criação de cargos em comissão. Os encargos sociais relativos aos cargos em comissão são maiores do que investimento em saúde e educação. Também foram analisados o Plano Plurianual, o PPA, que define diretrizes orçamentárias para o quadriênio 2024-2027, e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o PEDES, para o período 2024-2031, que tramita pela primeira vez na Alerj com 8 metas definidas para os próximos 8 anos. Ele tem 8 grandes missões, baseadas em premissas, diretrizes e a partir de um objetivo, que nós tenhamos um planejamento estratégico de Estado, que esteja respaldado fortemente na questão ambiental, nos objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU. E que tenha como primeira das missões a erradicação da pobreza, né? E as outras missões intrínsecas ao desenvolvimento com uma ótica sempre territorial, mas desenvolvimento sustentável, mas também esteja linkado com o desenvolvimento tecnológico, com as inovações, enfim, com todas essas questões da modernidade. A deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Alerj, lamentou a redução de 14% no orçamento do ano que vem, destinado a políticas para as mulheres. Comparado ao esse ano corrente, a gente vai ter para o próximo ano a redução em 14% do orçamento. Isso representa mais de 10 milhões para as políticas de mulheres. No estado hoje, que a gente é o segundo em maior número de feminicídios do Brasil, ter uma redução tão significativa para a política de mulheres demonstra que a vida das mulheres não está sendo priorizada por esse governo. As 3 mensagens voltam à pauta nesta quarta-feira para segundo dia de discussão e vão receber emendas parlamentares do dia 9 ao dia 14 desse mês. O pagamento de fiança nas delegacias de polícia do Estado pode começar a ser feito por Pix. A proposta do deputado delegado Carlos Augusto também determina que o comprovante do Pix deve constar na certidão juntada aos autos e no livro de fiança. O texto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Espaços de grande circulação, públicos e privados, como shoppings, estádios, arenas esportivas, museus, cinemas e teatros, podem passar a ter salas de integração sensorial para pessoas neurodiversas, diagnosticadas com transtornos de comportamento como autismo, déficit de atenção e hiperatividade. As chamadas salas do bem devem oferecer atendimento feito por profissionais da terapia ocupacional treinados para lidar com pessoas neurodiversas em momentos de crise. O projeto da deputada Franciane Mota e do deputado Carlos Mink recebeu 6 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Essas salas
de acolhimento e que, na verdade, são sensoriais para pessoas com espectro autista, TDAH também, são locais adequados para essas pessoas, é um olhar de carinho, onde a questão do som, da água, da temperatura, de algum profissional, no meio da confusão, por exemplo, de um jogo de futebol, num estádio, barulho, às vezes as pessoas são hipersensíveis. Então, um local onde elas fiquem bem, em paz, acolhidas. E os estádios de futebol do Rio, com capacidade superior a 15 mil pessoas, podem ser obrigados a instalar sistema de identificação biométrica na entrada dos torcedores e sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum. A identificação biométrica vai servir para a criação de um banco de dados de pessoas com histórico de violência, que deve ficar sob responsabilidade dos órgãos públicos competentes. A proposta do deputado Carlinhos BNH recebeu 21 emendas e segue para as comissões. Hoje a gente está vendo várias cenas de violência nos estádios de futebol, principalmente a gente assistiu o último jogo Flamengo e Vasco, aí várias brigas no entorno do estádio, no caminho, na estação de trem. A maioria dessas brigas foram filmadas. Então, a partir do momento que a gente bota o sistema de biometria, identificação, com identificação facial, né, com a biometria, a gente consegue identificar aquele torcedor que participa de briga, aquele torcedor que tem mandato de prisão, aquele torcedor que deve alguma coisa na justiça, ele não vai conseguir adentrar o estádio. Nós temos que punir quem? Punir aquele que é o brigão, aquele que cometeu o crime, não punir o coletivo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.